Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo para tratar de um assunto. Vem chegando o verão, que delícia, que coisa gostosa para muitos, problemas que podem trazer para outros. E está aqui comigo minha doutora Daniela Tarquínio, que veio, dermatologista, e que veio tratar desse tema para esclarecer os nossos telespectadores sobre os cuidados com o verão. Obrigado, doutora. Obrigada a você, Edmo, é um prazer. Realmente é bem oportuno, né? Um momento que a gente pode trazer algumas informações, tirar algumas dúvidas para as pessoas poderem se preparar melhor para o verão, com maior segurança. Apesar de ser um assunto frequentemente discutido, na prática a gente vê que as pessoas ainda têm muitas dúvidas mesmo. Bom, vamos começar somando duas coisas, né? Porque não é só ficar lá que nem jacaré no sol, aproveitando que verão tem férias escolares, muitas férias de empresas, férias de pais, e aí não é só aquele jacarezão no mar, aquele jacarezão na piscina, mas também o sol do dia a dia, sim, na pele e partes do corpo. Então, esse cuidado é para todo mundo. Com certeza. O cuidado é para todo mundo e muito do que a gente vai falar não é restrito ao verão. Na verdade, o cuidado deve ser diário, contínuo, porque o sol ele tem alguns efeitos que a gente se preocupa a curto prazo, né? As queimaduras solares, que são realmente mais comuns no período de verão, pela exposição mais prolongada ao sol, né? Nas atividades ao ar livre, mas a gente também se preocupa com aquele efeito crônico, que é pelo dano cumulativo, né? Que seria o envelhecimento precoce e o que a gente mais preocupa é o câncer de pele. E quem não já não ficou vermelhão, porque o protetor venceu ou não passou o protetor. Exatamente. E não é bem assim, né, doutora? Não é tão simples assim, aquele vermelhão, uma vez, 2 vezes, não. 5 vezes. Exatamente. Aí que acontece os problemas futuros, porque a queimadura solar, mesmo na infância, aumenta o risco de câncer de pele. Então, além do desconforto, né, de se queimar naquele momento na praia, a gente também tem essa preocupação no futuro. E é o grande ponto de dúvidas, né? Todo verão acontece familiares, pacientes que se queimam por esquecer ou por não saber de algumas orientações básicas, assim, né? Que a gente deve reforçar aqui, né? Vamos lá. Então, assim, primeira coisa. Chave é o filtro solar. Chave. É um grande aliado, né? Na verdade, assim, primeira coisa, sempre que possível, o ideal é procurar ficar na sombra. Então, na praia, enfim, qualquer ambiente de lazer, é um mito procura. Que quem está na sombra não fica bronzeado. É mito, porque, claro, que se você ficar no sol, vai queimar mais. Exato. Mas quem está na sombra também tem que se proteger. A exposição direta, ela é pior, ela é mais deletéria. Mas na sombra você fica mais protegido. Agora, em algumas situações, por exemplo, na praia, a gente tem a radiação refletida da areia, na neve também. Então, a sombra, ela é importante, né? Então, sempre que possível, procurar um quiosque, uma barraca, né? Você vai ter uma exposição menor, mas não é porque você está na sombra que você não vai passar, por exemplo, o protetor solar. Então, esse é um ponto. Um outro ponto é a questão do horário, né? Então, realmente é bom evitar uma exposição direta e prolongada ao sol naquele horário das 10 da manhã às 3 da tarde, porque nesse período tem uma incidência maior da radiação ultravioleta B, que é a que mais está relacionada com queimadura solar e também com câncer de pele. A faixa horária? Das 10 às 3, de modo geral, né? Dependendo do ponto geográfico, da latitude, pode variar o horário de verão, mas das 10 às 3 é o período de maior pico da incidência da radiação ultravioleta B, que é a que mais está relacionada com queimadura e também com câncer de pele. Ok?
Um outro detalhe são os acessórios, né, que é importante também reforçar, que ajuda na proteção. Chapéu, boné, óculos, as roupas também. Um tecido comum já ajuda na proteção, mas nessas situações de piscina, praia, sempre que possível, é bom utilizar aquelas roupas com selo da proteção ultravioleta, né, que de fato são muito úteis e muito eficazes, ajudam bastante. Já vi até chapéu. Sim, tipo, sim. Que tem esse, sei lá como sim, é que é esse... Sim, hoje em dia a gente encontra com facilidade, né, nas lojas de artigo esportivo, vários modelos, para pescaria, maior, tampando a orelha, nuca, elas são bem úteis. E o ponto-chave que você tocou, o filtro solar. E a gente pode detalhar algumas questões, né, para auxiliar. Primeira coisa, o momento de passar o protetor solar. Muitos deixam para passar o protetor quando chega na praia. E aí, no trajeto da praia, já fica aí uma caminhada de 15 minutos e queima. Né? Então, o protetor deve ser aplicado antes, uns 15 minutos antes da exposição. Ele tem que ser absorvido pela pele. Isso, tem que dar um tempo para ele ser absorvido. Então, ele deve ser aplicado antes, de preferência em casa ou no hotel, antes com um mínimo de roupa, de uma forma generosa, homogênea, uniforme, né? A quantidade correta também da aplicação, isso é importante. Em todas as partes do corpo. Em todas as partes da expostas. Da ponta do dedinho, da orelha até a ponta do pé. E você falou um ponto importante, porque tem algumas áreas que são frequentemente esquecidas. Orelha, nuca, pé, os lábios também. Então, é importante ter atenção com essas regiões especial. E a quantidade, que também é um ponto importante, porque se você aplica uma quantidade pequena, com pressa, com preguiça, você não vai ter aquela proteção do rótulo. Então, que quantidade é essa? Que é importante a gente lembrar. A gente tem uma regrinha que chama a regra da colher de chá, que seria o quê? Para rosto e pescoço, a gente deve aplicar 1 colher de chá. 1 para cada membro superior, 2 para a tronca anterior e posterior e 2 para cada membro inferior. Então, é para ter uma noção, né, uma ideia da quantidade, mas deve ser uniforme e generosa. Então, precisa realmente aplicar, porque se você aplica menos, você tem uma proteção menor. Ok? As pessoas de pele negra têm uma proteção a mais do que as pessoas de pele branca. Porém, não as isenta de não passar o protetor solar. Exatamente. A melanina, ela de fato protege. Então, as pessoas de pele clara precisam sim ter uma atenção maior, mas ninguém está imune, todos devem se proteger, independente da etnia, da idade, do sexo, todo mundo deve se proteger. A recomendação atual seria um fator de proteção 30 para a população geral. Agora, nessas situações de maior exposição, né, ao ar livre, verão, principalmente as pessoas de pele clara, a recomendação é que se use um fator de proteção maior, né, 50 mais, uma proteção mais ampla para ter uma segurança maior. E uma pessoa de pele bem clarinha também, né? Com certeza. Porque a absorção do sol deve ser bem maior, né? Com certeza, né? Se queima com mais facilidade. A combinação sol, areia, praia, piscina, eleva o suor. O suor tira o protetor solar. Pode ser isso ou não? Isso. Nessas situações, a recomendação é a gente reaplicar o filtro com uma frequência maior do que no dia a dia, justamente por causa disso. A transpiração, o mergulho na água, isso realmente diminui a eficácia. Por isso que a orientação é reaplicar a cada 2 ou 3 horas nessas situações para garantir uma eficácia na proteção solar. Doenças como micoses, infecções causadas por fungos que podem ocorrer na pele, nas unhas, entre aquela coisinha ruim que é de tratamento, né? Cuidados para isso também. Certo, boa lembrança. No verão, de fato, a gente observa uma frequência maior das micoses, né, que são causadas pelos fungos. Fungos gostam de calor e umidade. Então, entre os dedos, virilhas, são regiões os lugares típicos, de predileção. Né? Então, quais seriam? Procurar manter bem seco, evitar andar descalço, ou assim, andar mais com
com chinelo, até para prevenir outras coisas, né? Além das micoses, a gente observa também o bicho geográfico, né? Que é a larva migrans, que pode ser transmitido por parasitas que estão contaminando a areia, né? Por fezes de cachorro, de gato, né? Então, pode acontecer de transmitir para o ser humano, né? Dos parasitas penetrarem, então também é bem frequente no verão. Então, é bom andar de chinelo, ter o seu próprio os utensílios de uso pessoal e manter as regiões bem secas, né? Porque o calor e a umidade favorecem a proliferação dos fungos. E está muito claro, né? Um calor, todo mundo transpirando. Sim. A senhora falou da virilha, falou entre os pés, naturalmente que pelo excesso de calor aquilo vai ficar úmido. Com certeza. E vai favorecer esses fungos e provocar as doenças. Exatamente. Agora, eu queria que a senhora falasse sobre o repasse de protetor solar. Quer dizer, uma pessoa de pele bem clara tem que passar mais vezes, uma pessoa que suou, transpirou, correu, foi na praia, jogou frescobol, sei lá o quê, também tem que repassar. Como é que é uma média, tem uma média de repasse disso para passar um dia inteiro lá? Depende da atividade, né? Nessas situações que a gente está comentando aqui no verão, praia, piscina, onde tem a transpiração maior e a possibilidade de ir na água, no mar e na piscina, seria a cada 2 a 3 horas ou sempre que mergulhar, né? Que for na água, deve reaplicar. Sim, é importante. Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorab, Mousse Cake, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, tratando de problemas de pele, especialmente no verão, com a doutora Daniela Tarquínio, dermatologista, e que está nos dando essa colher de chá aqui, dando essa aula e nos ajudando a esclarecer o telespectador. Bom, eu quero chegar no câncer. Perigosíssimo, melanomas e tantos outros tipos de câncer malignos, câncer é maligno, né? Mas outras doenças não tão malignas, mas que esse descuidado com a pele, especialmente nesse verão,
podem trazer para todos nós. Exatamente, Edmo. A gente tem o câncer de pele, assim, vamos lá, é o tipo de câncer mais comum, né? 30% de todos os tumores diagnosticados no país são câncer de pele, não melanoma. 30%. Nossa. Então, a cada 3 diagnósticos de câncer, 1 é de pele. A frequência maior é do tipo não melanoma. São os mais comuns, que são aqueles, que é principalmente o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são causados pelo dano crônico cumulativo. Então, aquela da exposição crônica do dia a dia, são mais frequentes nas áreas mais expostas, face, pescoço, orelha, membros superiores. O melanoma, ele é menos frequente, mas é o mais grave, é o que a gente mais preocupa. E ele está relacionado com as queimaduras, por isso a gente preocupa tanto e tenta alertar tanto, para realmente evitar, e mesmo na infância, pode aumentar o risco futuro do melanoma. E esses carcinomas não malignos que a senhora falou, os tratamentos deles são tratamentos mais simples ou tão delicados quanto de um melanoma, por exemplo? Na verdade, eles são malignos, né? Eles são menos agressivos, têm um risco menor de espalhar, né? de ter metástase, mas eles são classificados como tumores malignos. O tratamento normalmente é cirúrgico. Tudo depende da forma do grau, né? Do tamanho, do diagnóstico, né? Se foi feito numa fase mais precoce, né? Da região também, né? Ele tem uma malignidade mais local, esses não melanoma. Embora possa acontecer o espinocelular, principalmente em relação ao baso, ele tem risco de desenvolver metástase, mas não como o melanoma, que tem uma chance maior. Então, o tratamento sempre é cirúrgico, todos eles, remover a lesão, e dependendo da região, pode trazer uma cicatriz inestética, ou mesmo uma deformidade, tá? Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. E, principalmente, é melhor prevenir, né, do que aguardar. Mas a chave do tratamento é um diagnóstico precoce para ter uma taxa de cura maior. E muitas vezes ele é profundo na pele, né, Sim. doutora? E às vezes não é simplesmente tirar uma partezinha superficial, às vezes você tem que entrar bastante. Sim, a cirurgia pode ser um pouco mais agressiva, então quanto mais cedo a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor. A própria consequência, né, dependendo de não ter uma metástase, de não precisar de um tratamento mais agressivo, como uma quimioterapia, uma radioterapia, Exatamente. Depende da precocidade. Por isso que é importante, né, a recomendação nossa de, independente da queixa, assim, de perceber, consultar o dermatologista pelo menos uma vez por ano, justamente para, caso tenha alguma coisa, o diagnóstico seja precoce. A gente tem algumas orientações para passar para vocês, né, sobre lesões, como suspeitar, né, as sinais de alerta. Então, por exemplo, de modo geral, se você tem uma ferida que não cicatriza em torno de um mês, é um alerta, né, lesões, né, no rosto, assim, no pescoço, nas áreas expostas, vermelhas, com descamação, que não melhoram, procure. Agora, em relação ao melanoma, ele é o tumor que é pigmentado, ele vem da célula que produz a melanina. Então, é o tumor que pode vir de uma pinta, mas normalmente já aparece como um tumor, mas a diferença que a gente tem que fazer é de uma pinta comum ou uma lesão suspeita. Então, tem aquela regrinha mnemônica do ABCDE, que vale ensinar, mas a gente não quer que o paciente aguarde ter um quadro todo florido para buscar ajuda. Né? Então, por exemplo, o A seria em relação à assimetria. Se você vê uma pinta que não é simétrica, quando dividida ao meio, é uma lesão suspeita, né? Uma lesão simétrica é uma característica de uma pinta comum benigna. B é borda, regular, benigna, irregular, suspeita. C é cor, uma cor única, marrom homogêneo, claro ou escuro, benigna, múltiplas cores, além do marrom, preto, branco, azul, vermelho também. Então, múltiplas cores a gente não gosta, é uma lesão suspeita. D, diâmetro, acima de 6 milímetros, é uma lesão que a gente tem uma atenção maior. E o E é evolução, uma pinta que você não tinha, que apareceu, que começou a coçar, a sangrar. Então, são sinais de alerta para buscar o médico, né, o dermatologista, para analisar. Mas o ideal é que
a gente faça o diagnóstico de uma fase mais precoce. No exame clínico, as pintas são analisadas com um aparelho próprio que o dermatologista tem, que é o dermatoscópio, e a gente identifica alterações em fases mais iniciais. Bom, nós falamos do protetor solar e falamos com relação ao suor, que pode trazer esses problemas para fungos, enfim. É importante salientar a necessidade de uma boa higiene também no verão, né? Com certeza. É preciso um cuidado com essa higiene, com os banhos, não só tomar o banho, sabonetes adequados, shampoos adequados, cremes adequados e, principalmente, enxugar, secar, como a senhora já tratou desse assunto. Exatamente. É um cuidado, um conjunto, né? E, além disso tudo, é importante reforçar também a necessidade de manter hidratado, né? Não só a hidratação, os cremes que você mencionou na pele, né? Os cuidados locais, mas no verão também a gente precisa lembrar de beber água, não esperar ter sede, especialmente as crianças e os idosos, né? Que têm um risco maior de desidratar. Então, é uma atenção com a saúde como um todo. Falamos de camisas que têm proteção de raios ultravioletas, mas também nós temos que falar do vestuário de uma maneira completa, né? Quer dizer, por exemplo, não se recomenda, pelo que eu pude dando uma lida por aí, sandálias muito fechadas, muita coisa, calça, camisa muito fechada. Quanto mais fresco o vestuário, melhor, é isso? Exatamente, né? Justamente porque no calor a gente transpira mais, então teria um risco de desidratação. Então, tecidos de algodão, roupas frescas, né, sapatos mais abertos, são mais adequados nesse período mesmo. A mulher, especificamente, é muito vaidosa. Ela vai à piscina, vai à praia, com seu maiô, seu biquíni, penteadinha, bonitinha, colarzinho, brinquinho, etc. e tal. E muitas vezes ela costuma depilar antes de ir ao sol. Isso não é adequado, né? Olha, na verdade, assim, não teria uma restrição, depende do método de depilação, né? O que não seria adequado é, por exemplo, fazer depilação a laser numa pele bronzeada, pelo risco de queimadura. Agora, dependendo do método de depilação, pode acontecer alguma irritação local na pele, alguma foliculite, não é sempre, né, que acontece, mas, enfim, seria mais esse sentido, né, de evitar uma depilação a laser numa pele bronzeada e fazer a depilação alguns dias antes, né, mas não teria uma restrição assim de se depilar antes, não. Tá? Alguns tratamentos de pele devem ser evitados durante o verão, se você for ficar indo para a praia, for ficar indo para a piscina? Isso. A gente tem que ter uma atenção especial, sim, tanto com os produtos de uso diário. Muitas vezes a gente modifica, né, o que o paciente usa, dependendo da época do ano e da rotina. Então, é importante fazer um ajuste, sim, do que é utilizado no dia a dia. Alguns deixam a pele mais sensível, pode ficar mais vermelha, irritar com facilidade. Então, é importante sempre ter orientação dos produtos, né, que você deve utilizar, dependendo da sua necessidade. Isso vale também para o protetor solar. Uma outra coisa que é comum acontecer é a acne. Tem paciente que volta da praia com acne. Às vezes a pele é oleosa e acaba utilizando o protetor solar corporal no rosto. E isso pode favorecer outros cremes. Então, nessas situações, o ideal é utilizar o protetor solar do rosto adequado para o tipo de pele, que tem ativos anti-oleosidade, né, que não vai predispor, né, favorecer, separado do protetor corporal. A gente não quer complicar todo mundo, né? Sim. Primeiro passar o protetor solar, Isso. agora podendo o adequado. O que é rosto é rosto, o que é corpo. Isso. Em situações especiais, o paciente vai ter orientação do seu dermatologista, Claro. né? Então, no caso, o paciente já ter a pele oleosa, uma predisposição à acne, é importante ter uma atenção especial. Tá. A pessoa sai da praia, areia, aquele sol, suor, é recomendado a pessoa passar num chuveiro de água doce, né? Para tirar tudo isso, eliminar esse suor, ajuda um pouco Isso, na higienização, possível, né? Sim. Sempre que possível, sim. E Tá. logo em seguida fazer a reaplicação. Uma outra coisa que eu lembrei, que eu acho que é importante reforçar, né, que é comum no verão,
são as fitofotodermatites. O mais comum é pelo limão, e que é muito comum aqui no país, né? Churrasco, caipirinha. E também é algo mais comum nesse período, porque tem algumas frutas, algumas plantas que, quando estão em contato com a pele, associada à exposição ao sol, pode provocar esse tipo de irritação. O limão é o mais comum, mas tem outros também, lima, tangerina, algumas salsinha, coentro, mas o limão é bem comum. Então, o que fazer, né? O ideal é não manipular no sol, caso for preparar alguma limonada, uma caipirinha, algo do tipo, lavar bem as mãos, né, antes de se expor ao sol e passar também, o protetor, né, antes, mas não manipular no sol. Uma coisa, nós estamos indo para o final do programa, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, principalmente para crianças, são as brotoejas. Porque a criança também, o bebê, ele tem as dobrinhas, ele tem as peles, ele também tem que ter um cuidado dos pais, né? Isso. As brotoejas, né, que é a miliária, acontece por obstrução do ducto da transpiração, que é muito pequeno no bebê, na criança, e em situação de calor, como a transpiração é maior, pode acontecer. Então, procurar deixar bem fresco, né, o tipo de roupa, o ambiente, né, do bebê também. Tem algumas substâncias que a gente orienta a aplicar quando precisa, quando acontece, mas a recomendação é deixar o ambiente bem fresco. E lembrando dos bebês que o protetor solar a gente só recomenda a partir dos 6 meses. Antes dos 6 meses não deve utilizar. E que deve fazer? Sombra, não deve ficar exposto direto à proteção física. Então, a roupa, a blusa, o boné, né, o chapéu, não pode passar o protetor antes de 6 meses. Olha, eu espero que você tenha gostado desse programa, porque ele é extremamente esclarecedor e trouxe informações gentis da doutora Daniela Tarquini, o dermatologista, para se ter cuidado com esses verões e evitar problemas e dissabores que possam advir de descuidados que a gente tenha com a pele. Doutora Daniela, muito obrigado por nos ter ajudado. Espero poder contar com a senhora novamente. Agradeço o convite e espero que todos possam aproveitar os momentos de lazer com mais segurança. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake, conheça o Pinot by Moonscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce.